Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Felipe falando aqui. Sejam bem-vindos aí ao nosso evento de hoje. Hoje é um assunto mais simples, aí talvez muitas das coisas vocês já conheçam, né? É que a gente vai falar sobre relatórios para análises de vendas, né? Mas um dos objetivos do Roadshow também sempre é trazer dicas, trazer, né, informações sobre coisas que já existem, né? Nem sempre trazer só novidades. Então esse é o nosso objetivo de hoje, né? Que a parte da análise de vendas sempre é muito importante e às vezes tem recursos que vocês podem indicar para os clientes de vocês que podem ser muito úteis, né? E que talvez não sejam muito conhecidos ou tenha dúvidas sobre como eles funcionam, né? Então a nossa ideia aqui é justamente mostrar esses recursos e ajudar a sanar dúvidas ou principalmente dar dicas, né? Sobre como eles funcionam. Então, nós vamos falar a respeito de relatórios de vendas e análise de vendas e também outras ferramentas que podem ser utilizadas para verificar vendas ou tirar dúvidas ou assim por diante. Certo? Então, vamos lá. Toda a parte de relatórios voltados para a venda ficam no menu Relatórios, na parte comercial, né? Tem um que não fica ali, que é o sumário geral, que eu vou mostrar depois. E também é possível ter relatórios de venda customizáveis, né, via o Moderniza Report, que depois eu vou dar só uma pincelada e mostrar um exemplo que já existe e o que vocês podem fazer nele, certo? Mas vamos lá, dentro dos relatórios comerciais tem dois menus aqui, um que é vendas geral e outro que é análise de vendas. Vamos começar pelo vendas geral. O que seria o vendas geral, tá, pessoal? Ele basicamente é composto por listagens de vendas. Então, quando vocês querem ter listagens de venda, aí, principalmente sem muita análise, digamos assim, né? É mais listagens de venda e a data em que ocorreu, o vendedor, esse tipo de coisa. É aqui que vocês vão buscar. Então, eu quero saber todas as vendas que teve em tal data, ou todas as vendas que tal vendedor fez, ou as vendas de um produto, quanto que um produto está vendendo mais que o outro. Quanto está vendendo mais que o outro não é bem aqui, mas não foi um bom exemplo. Mas listagens de vendas são todas por aqui. E esse é um relatório que tem agrupamento. Então, vocês não vão ter sempre o mesmo tipo de relatório, só que em grupos diferentes. Então, vocês vão poder agrupar por data, por produto, tem um monte de agrupamento aqui. Certo? Vamos pegar um exemplo aqui. Então, o sintético, né, como vocês já devem saber sempre, é uma linha para cada agrupamento. E o analítico é todo o detalhamento. Lembrando que aqui todos os sintéticos, né, a gente sempre traz na parte do custo, a margem bruta em absoluta, né, que é em valor, e a margem bruta em percentual, né? E esses gráficos aqui em cima também são sempre iguais, né, pelo agrupamento. Então, o azul é o valor de vendas, já descontado de evolução, tá? Valor líquido aqui. No amarelinho é o valor da margem, que é essa coluna aqui. E a linha é a margem percentual, que é esta coluna aqui, é a última. E se vocês forem olhar nos gráficos aqui, deixa eu aumentar aqui, dar um zoomzinho. O gráfico tem dois eixos, tá? Então, o primeiro eixo da esquerda é para valores, então é para as barras, e o eixo da direita é para a linha, que é a linha do percentual aqui, né, da margem. Certo? Mas esses gráficos aqui, eles são decrescentes sempre pelo valor do agrupamento, então é o valor de vendas. Então, ele sempre é decrescente pelo valor de vendas, aqui nesse caso por data, né? Se fosse aqui, seria por produto e assim por diante, né? Então, aqui é pela barrinha azul, né, que ele é decrescente. Então, é o top 10, um valor de vendas. Mas os sintéticos são todos sempre iguais, né? Alguns têm algumas colunas a mais, né? Por exemplo, alguns gráficos, alguns relatórios têm coluna de quantidade vendida também. Eu acho que é só o do produto que tem quantidade. Talvez o de cliente também tem. Não, é só o de produto. Tá? Então aqui vocês podem fazer análises interessantes, né? Então
é mais um relatório de listagem, mas tem análises interessantes que podem ser feitas. Aqui é um exemplo, ó. Então, no meu caso aqui, por exemplo, o cliente, o meu tá agrupado por cliente, né? Então, esse cliente aqui, venda balcão, que é o meu cliente de teste aqui, ele tem um valor de margem bruta bem grande, né? Maior, inclusive, que as vendas, né? Só que a margem relativa, a margem percentual não é tão grande, ela é mais baixa, menor, né? Então, tem algumas análises interessantes que dá para fazer. Aqui tem uma série de, não vou mostrar todos os agrupamentos, mas tem agrupamento por hierarquia, por filial, por exemplo, eu quero comparar lojas, né? Então, eu posso fazer por filial, por fornecedor, por vendedor, né? Então, tem várias coisas que vocês podem fazer por aqui. E tem um relatório que não digo que ele é novo, tá? Mas ele é o mais novo de todos que está aqui, que é esse aqui, ó, que talvez muita gente não conheça, que é o por produto detalhado. Primeiro, deixa eu olhar o de produto de novo aqui. O por produto é que ele tem basicamente o produto, a marca, quantidade e valores, né? Se a gente for olhar o produto detalhado, ele tem mais informações de, da listagem aqui, né? Tanto é que ele sai até na folha deitada, né? Sai em paisagem. Então a gente tem a unidade de medida, hierarquia, marca. Tem o valor unitário médio de venda, porque a gente pode ter valores unitários diferentes. Esse é o líquido, tá? Então ele desconta se tem promoção, se tem desconto, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, esse produto aqui eu vendi 93 unidades e o valor médio que eu vendi é 4,32. Mas, por exemplo, no meu cadastro, esse produto aqui, ele é R$ 5 o preço dele. Então, mas eu vendi na média ele em 4,32. Tem o valor bruto, tem os valores de devolução, né? Tem o custo do produto, a margem, tem a quantidade que foi devolvida, né? Então ele tem algumas informações a mais que vocês podem usar também. Tanto no sintético quanto no analítico. O analítico também tem essas informações a mais. Legal? E aqui nesses relatórios de vendas também, para quem trabalha com número de série e lotes, tem também aqui, eu vejo que às vezes aparecem perguntas aí no grupo das vendas, né? Mas tem relatório de vendas por número de série e por lote também. Então, se eu quiser saber dentro do mês aqui, é que eu não uso o número de série, né? Mas se eu quiser saber dentro do mês aqui, quais os números de série que eu vendi, quais os lotes, assim por diante, eu posso usar esses relatórios aqui, tanto sintético quanto analítico. Legal? Então, esses aqui são de listagens. Então, quer ver listagem mais simples, mais rápida, mais direta? É por aqui que vai olhar. Relatórios comercial, vendas geral. Mas nós também temos os relatórios de análise de venda. Esses de análise de vendas, eles não têm agrupamento, eles têm tipo. Então, aqui a gente vê, ó, não é agrupado, é tipos diferentes. Por que são tipos? Porque ele já traz os relatórios aí são diferentes entre si, né? Eles não são o mesmo relatório com agrupamentos diferentes. Eles são análises já prontas e com formatos diferentes. Então, a gente tem vários cenários diferentes que a gente pode ver dentro do mesmo relatório. E aqui tem, sei lá, deve ter mais de 10 aqui, nunca contei, mas tem vários cenários diferentes. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos, só para vocês entenderem também alguns detalhes que tem neles, né? O primeiro deles é o relatório de ticket médio. Então, o que tem no relatório de ticket médio? Primeiro tem essa parte dos meios de pagamento, não tem muito a ver com ticket médio isso aqui, mas como ele foi originalmente desenvolvido com isso, depois de um tempo a gente pensou, vamos tirar porque não tem a ver, mas aí já viu, né? Se tu tira daqui, pode dar problema. Então, temos a parte dos meios de pagamento aqui em cima, né? Mas depois temos o detalhamento do ticket médio por data. Então, como funciona isso aqui? Nós temos por data, agrupado por tipo, que a gente pode ter PDV e as operações administrativas, NF, NFE, assim por diante. Então, ele separa direitinho, né? Eu aqui, no caso, só tenho as de PDV. É possível filtrar aqui também, tá? Então, nós temos a venda bruta. Esses relatórios de análise de vendas aqui, eles trazem o valor bruto com o valor cancelado também. Depois, em alguns relatórios, a gente desconta, tá? Esse aqui, por exemplo, essa venda bruta que aparece é o total com cancelamento. Depois, nós temos a quantidade e o valor cancelado.
o valor total de desconto, né? O percentual de desconto, esse percentual é quanto esse desconto representa no valor total vendido. Tá? Não é propriamente o percentual de desconto aplicado em cada operação, é quanto o valor do desconto representa no valor total da operação. O valor de devoluções, esse valor líquido é o valor bruto menos o valor cancelado menos as devoluções. A quantidade de vendas válidas, né? A quantidade de vendas não canceladas, né? E não devolvidas também. E o ticket médio ele é basicamente o valor total líquido dividido pela quantidade de vendas válidas. Então, o ticket médio é quanto cada venda naquele dia, para cada modelo e depois no total do dia, representou em valores financeiros. Em média, quanto de dinheiro eu vendi em cada venda. Certo? Então, a gente tem para todos os dias, aqui embaixo tem um totalzão ali geral de tudo. Então, por exemplo, no meu cenário, ela filtrando desde o dia 1º de janeiro, o meu ticket médio de vendas é 42,41. Tá? Cada venda eu vendo R$ 40, mais ou menos. Legal. Vamos para o próximo. O próximo é mais simples, tá? É um relatório de vendas por faixa de horário. Então, aqui também ele só considera vendas válidas e não canceladas. E nós temos primeiro um gráfico dizendo quais as faixas de horário que a gente mais vende. Tem até uma faixa de horário negativa aqui, provavelmente eu tive alguma devolução. Mas, enfim, ele traz em percentual aqui quanto cada faixa de horário representa no meu faturamento e também por dia da semana. Então, qual é o dia da semana que eu mais vendi e tudo mais, né? Tudo isso dentro dos filtros aqui. E depois embaixo ele tem uma lista ordenada por data, né? Decrescente por data, com todas as faixas de horário vendidas e o valor. E essa barrinha azul aqui, ela representa quanto esta faixa de horário aqui representa no total vendido no período todo. Entendeu? Então, por exemplo, a barrinha que estiver mais cheia aqui até o final foi o dia que mais vendeu. Né? Por exemplo, aqui, vamos ver aqui no meu exemplo. Ó, esse dia aqui, ó. Então, foi no dia 29/1, às 16 horas, ou seja, das 16 às 17, foi a faixa de horário que eu mais vendi com 545. Então, essa é a visualização que se tem aqui. Então, cada dia aqui eu consigo ver, né, em cada faixa do horário quanto eu vendi, quanto ela representou no total da venda do período. Beleza? Então, é assim que funciona esse de faixa de horário. Depois nós temos a curva de clientes por valor. Curva de clientes por valor é basicamente uma listagem de vendas por cliente decrescente por valor vendido por cliente. Então, aqui no meu exemplo eu tenho menos de 10, né? Mas aqui a gente sempre tem o gráfico do top 10. Depois embaixo tem todos. Então, se tivesse 100 clientes com vendas, ia aparecer o 100 aqui com o seu percentual de vendas para cada um, né? E também nós podemos ver se teve devolução, se eu apliquei desconto para aquele cliente, quanto percentualmente o desconto aplicado para aquele cliente influencia no total e assim por diante. Então, ele é tipo uma curva ABC, vai, de cliente. Só não tem a classe A, B e C, mas é basicamente o mesmo conceito. Certo? Depois nós temos o mesmo cenário, que é curva de produtos por valor, só que aí por produto, né? Então, é o mesmo conceito. São os produtos e quanto eles representam na minha venda total líquida, né? No meu faturamento total líquido. Então, se a gente quiser saber quais os produtos que mais vendem e quanto que aquele produto representa no faturamento, esse é o cenário. O próximo seria a curva de produtos, que é também uma curva top de produtos, só que por lucro bruto. Né? Então, vamos ver. O que seria o lucro bruto? É quanto de lucro em dinheiro, financeiro, né? Aquele produto em dinheiro, né? Aquele produto dado de forma bruta, né? Sem descontar custos de venda, certo? Só com base no custo do produto. Então, vocês veem que aqui, por exemplo, na última coluna, aqui eu tenho o percentual de cada produto no faturamento. Ó. Mas não necessariamente o produto que mais representa no faturamento é o produto que eu tenho mais lucro bruto, que é o meu exemplo aqui. Ó. Nesse meu exemplo, o primeiro produto aqui, o tênis Mizuno Wave azul,
é o que me dá mais lucro financeiro, mas não é o que mais representa no faturamento. O que mais representa no faturamento é esse segundo item aqui, né? E ele não necessariamente me dá mais lucro bruto. Eu vendo mais, mas tenho menos lucro, resumindo. Certo? Então, este aqui e o gráfico aqui é por valor absoluto de lucro, né, do produto. Quando eu digo absoluto, é valor financeiro, tá? Não é em percentual. E depois nós temos um outro gráfico que é semelhante a esse, só que aí é por percentual de lucro, né? Quanto que percentualmente me sobra a cada produto vendido, né? Então, aqui já o cenário já é diferente, ó. O produto aquele que me dá mais lucro bruto, que é o Mizuno Wave, ele é o sexto produto que me dá mais percentual de lucro, ou seja, que me sobra mais dinheiro bruto, né, em cada venda. Então, teoricamente, se eu vendesse aqui, o meu segundo é Coca-Cola aqui. Se eu vender mais Coca, é melhor porque percentualmente me dá mais lucro, no meu exemplo, né? Só que aí tem que analisar, além do percentual, também o valor do lucro bruto, porque por isso que no outro gráfico tem os dois, né? Porque muito embora o percentual de lucro possa ser menor, se o valor absoluto for maior, pode ser melhor vender um produto mais, né, em detrimento ao outro. Mas enfim, este relatório aqui apresenta os top produtos por percentual de lucro, frente ao custo, né? Que é basicamente o quanto ele me custa e por quanto eu vendi, a diferença entre eles, né? É o meu lucro bruto, é esse lucro versus quanto o valor que eu vendi me dá o percentual. Depois nós temos a curva de produtos por quantidade. Esse aqui é um pouco menos, no meu ponto de vista, né, um pouco menos útil, né? Mas pode ser usado também, que é a curva top, né? Decrescente por quantidade vendida. Então, os produtos que eu mais vendi por quantidade. E também que no fundo tem o percentual sobre o total, né? Só para a gente ter uma referência, né? Por exemplo, aqui no meu caso, o produto que eu mais vendi em quantidade, ele representa só 7% na minha venda total, né? Porque ele tem um valor de venda mais baixo e assim por diante. Seguindo, nós temos o relatório de vendas por meio de pagamento. Este aqui é relativamente novo, né? Ele faz umas 3 ou 4 versões que foi adicionado, né? Esse aqui sim faz mais sentido, né? Ter o meio de pagamento. Mas enfim, esse aqui é para análise de vendas por forma de pagamento que os clientes pagaram. Então a gente tem aqui os meios de pagamento usados decrescente por valor, né? E, e com o percentual aqui, que também é decrescente, né? Porque esse percentual é quanto esse valor aqui representa no total, né? Então, por exemplo, no meu exemplo, 56% das minhas vendas foi em dinheiro, né? 18% foi em pendência, sobre esse total aqui. Aqui nós temos um gráfico que são exatamente os mesmos valores dos percentuais, mas só para representar de forma visual, né? Esse aqui é quanto foi a vista e quanto foi a prazo. E aqui embaixo nós temos agrupado por meio de pagamento, né? Todas as operações feitas por meio de pagamento, por data, por loja, por operação e por cliente, né? E com o valor também aqui. Então, quem quiser fazer uma análise um pouquinho mais detalhada ou mais estratégica a respeito de como está recebendo, este é o relatório. Temos um outro por operador de cartão também. Então, temos aqui todas as vendas por operador de cartão, o percentual que cada uma representou, quanto por cento de valor de taxa e percentual de taxa que teve, né? Um gráfico por operador, quanto é crédito, quanto foi débito. Tem um top 10 taxas, tá? Isso aqui é feito com base na configuração de taxas lá das operadoras de cartão. E também aqui embaixo tem todo o detalhamento das operações, né? Por operadora, com o valor de taxa que cada transação gerou, né? E o valor líquido que sobrou descontando a taxa. Sempre lembrando que para quem usa TEF e tem o vínculo com as operadoras de cartão, ele registra nesses relatórios aqui também. Tem um que é de produtos por tipo de preço. Esse aqui duvido que alguém tenha visto já. Mas é basicamente venda se é preço varejo ou atacado. Então vocês podem ir qual o valor, a quantidade e o valor líquido, né, que foi feito
cada tipo de preço. Tem um de análise de promoções. Esse aqui até vai pegar um período maior, porque eu acho que eu não tenho promoção aqui. Esse aqui é novo, faz umas 2 versões só que tem. E ele basicamente pega as promoções que foram feitas dos produtos vendidos, né? E faz uma análise ali de qual a promoção que foi mais efetiva, né? Dentro da promoção, quais os produtos que eu tive mais venda, né? Então, por exemplo, aqui, né? A minha promoção, das vendas que tiveram promoção, 76% aqui foi para. É que tem alguma coisa, eu acho que esse valor aqui é outra coisa. Eu tenho que ver aqui, que eu não sei exatamente o que que é, porque não dá 100% aqui, né? Depois eu dou uma olhadinha com a coisa eu respondo no grupo lá. Mas a gente consegue ver aqui as promoções, né, o top de promoções, e dentro de cada promoção, qual é o percentual de participação de cada produto, né? Quanto eu vendi e assim por diante. Temos um gráfico de comparativo mensal. Esse aqui é bem interessante, talvez muitos de vocês não conheçam também. E ele obviamente faz mais sentido quando a gente tem mais que um mês, né? Mas ele permite, por exemplo, o meu aqui está desde. Então ele traz as vendas por mês, né? E depois cada produto agrupado, quanto eu vendi em cada mês e cada ano, né? E o seu percentual aqui do lado. Então esse aqui é bem interessante para quem quiser fazer comparativos, né? Geralmente, por exemplo, eu quero ver se o produto lá, que é o qual que eu mais vendo, que é o água mineral aqui. Como é que eu estou vendendo ele, eu consigo filtrar aqui também, né? Então eu boto o mês ali, o produto, por exemplo, né? Ele vai me trazendo as barrinhas a venda daquele produto, né? E aqui embaixo também. Aqui ele traz os valores, valor unitário médio, assim por diante. Ou se eu quero ver a evolução de compra mensal de um cliente, por exemplo, também dá para fazer. Temos um relatório de frequência de clientes também. O relatório de frequência de clientes, aqui tem um top clientes por faturamento, que é o mesmo, o gráfico é o mesmo esse aqui da curva de clientes, né? Mas depois a gente tem aqui embaixo a lista dos clientes com as vendas, devoluções e o líquido. Esse dias venda aqui, que é basicamente a frequência, é dentro desse período quantas vezes o cliente voltou na loja. Então, o meu aqui, por exemplo, esse primeiro aqui é 159 vezes, porque é o cliente que eu mais uso, né? E qual o ticket que ele tem cada vez que ele vem, entendeu? Então, cada vez que ele vem, ele veio 159 vezes, cada vez que ele veio, ele comprou R$ 109 em média. Então, essa aqui é uma análise de frequência, cada quanto tempo, quantas vezes o cliente veio no período, né? E quanto ele compra cada vez que ele vem. E por último, aqui na análise de venda, temos o relatório mais simples, mas é interessante também, que é última compra de clientes. Ele ordena por dentro daquele período de clientes que fizeram compra, quanto tempo faz que os clientes não vêm, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o que faz mais tempo que não vem é esse pessoa fidelidade, faz 410 dias, né? E assim por diante. Então, inclusive é um relatório que ajuda a fazer contato aqui, porque aí a gente consegue ter e-mail, telefone, e aí dá para fazer um contato e assim por diante. Certo? Então, esses são os relatórios de análise de venda. Tem bastante cenário aqui. E volta e meia a gente acrescenta novos aqui até para complementar os cenários, né? E relatórios que geralmente são voltados para análise propriamente dita. Então, sempre que for análise de venda, já traz um cenário pronto. Então, vocês vão gerar o relatório e já ter a análise montada aqui. Beleza? Então já vimos os de vendas geral, já vimos os de análise de vendas. É uma coisa que eu não comentei, tá? Mas agora que eu gerei aqui eu vi, só para me lembrar. Esses relatórios aqui, eles trazem tanto informação de venda de PDV quanto parte de notas fiscais no retaguarda, tá? Vocês podem escolher aqui em cima, né? Se querem ver separado, né? Por exemplo, aqui, como eu gerei lá de um ano, eu tenho o mês de pagamento de nota também, ó. Por exemplo, boleto bancário, assim por diante, né?
Então, ele sempre traz todos aqui. Beleza? Em termos de visualização de venda, é basicamente esses relatórios comerciais, tá? E nós temos também o relatório de sumário geral, que esse talvez seja mais conhecido aí pelo pessoal, mas eu quero explicar alguns detalhes só para ficar mais claro aqui, tá? Então, beleza. Esse sumário geral, a ideia dele é que em uma única página a gente tenha vários indicadores de venda. Então, se vocês forem imprimir, por exemplo, vai sair essa análise aqui numa folha e depois a listagem nas folhas seguintes, né? E aí nós temos uma série de indicadores aqui, valor total, custo total, margem bruta, margem líquida, ticket médio por dia, por produto, ou por venda, né? São essas aqui no canto. Então tem vários indicadores diferentes aqui. Tem um recurso novo que foi adicionado na penúltima versão, que é essa vendas por operadora de cartão aqui também, né? Então vocês podem usar também. Tem por faixa do horário, dia da semana. E depois nós temos a lista dos produtos. Essa lista de produtos aqui tem algumas colunas, alguns indicadores que não tem em outros relatórios. Então, essa visualização aqui também é interessante. Nós temos aqui o produto, né? E aqui já está em top venda, né? Então, do que mais vendeu para o que menos vendeu, que é essa última coluna aqui. Pena que não dá para botar tudo na mesma tela. Mas enfim, deixa eu ver se não dá para aumentar aqui. Então, nós temos o produto, o valor bruto de vendas, quantidade de descontos, quantidade de evoluções e o valor líquido, que é basicamente o valor líquido é o bruto menos desconto menos devolução, né? Tem o custo total, tem o lucro bruto, que é a venda líquida menos o custo total. Tem a margem do custo, que é o custo, quanto esse custo aqui representa no valor total líquido, né? Que é 46% nesse caso. Temos o lucro real do produto, o desconto médio, que é a mesma coisa que eu falei antes, né? Não é quanto de desconto eu apliquei, é quanto esse desconto representa no valor total vendido. Quantidade vendida e o percentual aqui de quanto esse produto representa no total vendido. Então, esse é o sumário geral. Acho que é um relatório bastante usado aí. Certo? Então, essas são as ferramentas de relatório prontas para análise de vendas. Além disso, tem outras formas de ver vendas, né, que é a parte de visualização do gerenciamento de operações, né, aqui no menu frente de caixa para vendas de caixa, PDV ou faturamento. Tem os documentos fiscais que podem ser usados, né, que são as notas de venda, se filtrar direitinho. Tem os relatórios fiscais também, que daí é a parte de notas fiscais, então todas as operações que geraram notas, vocês podem olhar aqui. Só um ponto importante de observar, eu vejo que muitas vezes o pessoal compara, né, relatório de vendas com relatório fiscal com as telas de gerenciamento de operações e documentos fiscais aqui. Sim, dá para fazer isso, né, e os valores têm que bater, mas tem que observar bastante os critérios e filtros. Tá? Por exemplo, aqui quando eu entro no gerenciamento de operações aqui, quero comparar essas operações aqui com o meu relatório de vendas, eu tenho que cuidar de filtrar só operações que foram processadas, né, com processamento efetuado, só que foram venda, que não foram canceladas. Então, alguns critérios têm que ser observados, né, para a gente poder pegar esse valor aqui e comparar lá com os relatórios. A mesma coisa aqui quando a gente faz nos documentos fiscais. Então, tem que pegar só notas autorizadas, operações de saída, né, usar a data correta, né? No caso, tem que ser a data de emissão, se eu quero comparar com o relatório de vendas, né? Então, alguns critérios a gente tem que observar. Certo? E também existe na parte de relatórios, o Moderniza Report aqui, tá? Esses são aqueles relatórios que são customizáveis, vocês podem mudar e editar da forma como quiserem. Lembrando que esses aqui a gente não dá suporte, porque como cada parceiro pode mexer da forma que quiser, não tem como a gente garantir a integridade dos dados. Mas são ferramentas que vocês podem usar aqui também, né? Geralmente são aqui nos relatórios comerciais, né?
Tem uma série de relatórios pré-prontos aqui que vocês podem ou usar ou eventualmente editar, né? De acordo com o que vocês quiserem, adicionar coluna, tirar coluna, né? Esse tipo de coisa aqui. Então tem vários aqui. Não vou mostrar aqui muitos, mas ó, tem venda por vendedor, tem venda por ticket médio, consulta de alteração de preço, esse é uma que o pessoal pede bastante. Eu quero ver todos os produtos que alteraram o preço em tal período, né? Então vocês podem usar esses relatórios aqui do Reportec, né? Para eventualmente pegar modelos que já existem e editar ou usar esses que já existem aqui. Vamos ver esse aqui, por exemplo. Vendas por ticket médio, nem sei o que tem aqui. Total de vendas, quantidade de vendas e o ticket médio, que é o total dividido pela quantidade, né? É bem parecido com o que a gente tem lá. Então, daqui a pouco, um cliente de vocês quer um relatório de ticket médio, mas que tenha, sei lá, a quantidade de produtos vendidos também. Vocês podem pegar esse mesmo relatório, só acrescentar uma coluna a mais e editar o relatório, ou que tenha o nome do cliente, né? Que ele abra cada data e tenha o nome do cliente também. Então, vocês podem partir de relatórios que já existem e editar e transformar em outros relatórios depois. Beleza, pessoal? Acho que é isso aí. Então, a ideia era só mostrar de forma um pouco mais detalhada quais as ferramentas para análise de vendas que nós temos disponível, né? Se vocês tiverem sugestões de outros relatórios que possam ser usados, que sejam interessantes aí para análise ou para verificação de vendas, nos passem aí, que a gente é bem aberto, né? Então, em um dos dois aqui a gente provavelmente acrescenta, né? Ou no de vendas geral ou no de análise de vendas, né? E aí vamos ajudando a galera aí para ajudar a ter melhores informações para gerenciamento aí. Beleza? Se tiverem perguntas, dúvidas, fiquem à vontade.